Bem-vindas todas às Conversas na Positiva, um projeto da SES Virtual. Hoje, sobre os efeitos secundários da TARV, com a doutora Cristina Valente, a Isabel Nunes e a Judite Corte Real. Começo por agradecer a presença da nossa convidada. Muito obrigada por ter vindo hoje. A doutora Cristina Valente é assistente hospitalar graduada em Infecciologia, exercendo sua atividade no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, como assistente hospitalar graduada em Infecciologia, sendo corresponsável pelo Hospital Dia. É fundadora do Grupo Português de Estudo da Coinfecção em 2006 e atual presidente, membro da direção das APECs desde 2019. Organizadora das reuniões anuais sobre coinfecção, de VIH hepatites e de vários cursos de hepatites víricas. Está também envolvida em vários projetos de microeliminação de hepatite C na zona centro. Está hoje connosco a Judite Corte Real, que vai colocar questões. A Judite é colaboradora da SES e trabalha no apoio a mulheres infectadas com VIH. Está connosco também a Isabel Nunes, fundadora e presidente da Associação SES. A SES é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas e afetadas pelo VIH em Portugal. Fundada em 2005, a SES encontra-se reconhecida como instituição particular de solidariedade social. Tem envolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva, um trabalho de pares, ativismo e prevenção. A SES acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a saúde sexual. Eu sou Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com a SES desde que fui convidada pela sua fundadora Isabel Nunes. Faço as campanhas que podem ver nas redes e vou facilitar esta partilha. Vamos agora ouvir questões que foram colocadas por várias mulheres sobre os efeitos secundários da TARV. Vou passar agora à Isabel. Isabel? Muitas vezes temos o colesterol e os triglicerídeos elevados. Pode-se dever à terapia antirretroviral? O que é que podemos fazer para reverter esses resultados? Pode sim, senhora. Nós víamos muito mais hipertrigliceridemia associada ao efavirense, víamos muito mais dislipidemia associada aos inibidores da protease potenciados, não tanto pelos inibidores da protease, mas pelo potenciador, pelo ritonavir. Atualmente, nós sabemos que os fármacos mais recentes, os inibidores da integrase de segunda geração, os não nucleosídeos, portanto, fármacos como doravirina, como dolutegravir, bictegravir, inclusive os nucleosídeos, nomeadamente o tenofovir, com estes fármacos, a própria rilpivirina, nós não vemos tantos efeitos adversos a nível dos lípidos. Mas, repito, há muitos doentes que ainda mantêm a terapêuticas mais anteriores, como sejam um darunavir potenciado com ritonavir, o atazanavir. O atazanavir nem tanto, esse não está muito associado, mas o caso do darunavir potenciado, sim senhora, podem ter aumento dos lípidos. Mas, mais uma vez, eu posso ver num utente que não é VIH, aumento dos lípidos. Portanto, a dislipidemia não é exclusiva da terapêutica antirretroviral, mas sim da parte genética e do estilo de vida que a pessoa tem. Mas é verdade, sim senhora, que as terapêuticas mais anteriores se associavam mais à dislipidemia do que as que temos hoje. Quando me perguntou o que fazer, no meu entender, mais importante às vezes do que mudar a terapêutica antirretroviral é mudar o estilo de vida. Se a pessoa tem uma dislipidemia, mas não tem uma alimentação regrada, tem excesso de peso, que condiciona diabetes e que não tem cuidados, não é? Não adianta que nós mudemos a terapêutica antirretroviral para outra, porque o estilo de vida vai manter-se. Portanto, isto tem que ser conjugado. A terapêutica antirretroviral não é culpada de tudo, o VIH não é culpado de tudo, o estilo de vida das pessoas não é culpado de tudo. Pode haver dislipidemia genética, não é? Pessoas que não sejam magras, que não comam gorduras e, no entanto, têm uma dislipidemia porque já os pais e os avós tinham. Portanto, a atitude mais consensual não é necessariamente mudar a terapêutica antirretroviral, mas sim o estilo de vida. Mas, por exemplo, se eu tiver uma pessoa que tem uma dislipidemia marcada, nós já lhe demos tudo o que tínhamos a dar em termos de terapêutica para os lípidos. A pessoa já mudou o seu estilo de vida e faz exercício físico. E mesmo assim continua com estes valores elevados, então aí faz sentido ver se a terapêutica antirretroviral que está a fazer também pode ser responsável. E se for, proativamente nós alteramos.
Mas há sempre algo que nós podemos fazer. Só não podemos fazer nada é quando o doente não cumpre e fica mal do ponto de vista virológico e imunológico, não é? Aí é que já não depende de nós, e a evolução que pode daí advir já pode ser algo mais triste, não é? E mais trágico, em que nós já não possamos ter mão, como por exemplo o aparecimento de infecções ou de tumores oportunistas, não é? Doutora, quais as consequências da terapia antirretroviral no sistema endócrino, nomeadamente na tiroide? Também nunca vi descrito nada na tiroide. Cada vez mais assistimos, no geral, não estou a falar da pessoa VIH, eu estou nas mulheres, a detecção de nódulos tiroideus, hipotiroidismo, mas isso não se deve ao VIH, isso não se deve à terapêutica antirretroviral. A única coisa, conforme falei há bocadinho, uma menopausa precoce, sim, pela falta de estrogénios, pode levar a outros problemas, mas mais relacionados até com o osso. Em termos hormonais, não conheço relação direta entre a terapêutica e problemas tiroideus. Pelo menos eu não conheço. Obrigada. A depressão e a ansiedade, que já referiu também, podem ser causados pela terapia antirretroviral, e como é que se podem mitigar esses efeitos? Pronto, foi aquilo que eu tive a dizer. Os fármacos que estão, quando a gente vai ler os efeitos adversos associados a estas questões, são os inibidores da integrase, portanto, raltegravir, mas sobretudo o bictegravir e dolutegravir, a rilpivirina também, mas não quer dizer que todas as pessoas vão ter isso. O que nós podemos e devemos ter o cuidado é, se uma mulher já tem uma depressão major, se já sofreu e tem muita tendência para andar sempre ansiosa e já toma um ansiolítico, mais um antidepressivo, se calhar não é sensato prescrever um medicamento que podemos imaginar que vai exacerbar isto tudo. Agora, lá porque um efeito adverso do dolutegravir é insónia ou depressão, não significa que essa mulher, neste caso, vá ter esse efeito. Portanto, repito, temos que olhar para a mulher individualmente, tentar perceber se esse problema já existe e então minimizamos esse problema. Agora, pode acontecer que uma mulher esteja a tomar uma medicação antirretroviral e desenvolva uma depressão. O que nós temos é que procurar se há algum fator subjacente, não é? Um luto, um problema profissional, um problema pessoal ou até outro. E não, mais uma vez, não atribuir diretamente essa depressão ou essa ansiedade à terapêutica antirretroviral. Mas que é verdade, sim, que é um dos fatores, é um dos efeitos que está associado à terapêutica antirretroviral, a alguns desses fármacos. Doutora, já foram aqui mencionados os problemas com o sono e as dificuldades em dormir. Podem ser resolvidos esses problemas de insónia e de falta de sono? Podem ser resolvidos? Lá está. Por exemplo, uma mulher, repito, que já tinha problemas desse tipo e que já faz alguma benzodiazepina para descansar, para poder dormir. Ok, então se calhar uma pessoa que tem um problema prévio, se calhar nós não vamos agravá-lo. Mas se tivermos, por exemplo, uma mulher que já toma um destes fármacos há 3 anos e só agora começa a ter problemas de sono, eu não vou associar claramente esta terapêutica antirretroviral às questões do sono. Provavelmente há outros fatores externos que provocam isso. E, portanto, o que nós vamos é selecionar qual será o fármaco que podemos dar a esta mulher, neste caso, para ajudá-la a descansar, para ajudar a dormir, sempre com aquela preocupação de vermos se não há interações e tentar, nós tentamos sempre, ou pelo menos eu, que a pessoa não tome demasiados medicamentos. Portanto, e no caso a depressão geralmente tem um fator desencadeante, vamos tratar a depressão, mas vamos também tratar o fator desencadeante, só estamos a tapar o sol com a peneira, não é? E no caso da insónia, da dificuldade em dormir, a mesma coisa, vamos tentar ajustar, mas depois também se calhar dizer assim, olha, se fizesse um exercício físico mais vezes, provavelmente ficava cansado mais cedo e provavelmente vai dormir melhor, porque não à noite ouvir um bocadinho de um vídeo de meditação e não estar no Facebook a ver notícias más. Portanto, isto é um bocadinho de tudo, não é? Mas há sempre, se estas coisas não funcionarem, há sempre fármacos que podem ajudar o nosso utente e qualquer pessoa a ter um sono mais tranquilo.
Nós, e estou a falar de muitas pessoas que eu conheço, estão a utilizar a melatonina. A melatonina é prejudicial ou é benéfica? Isso é uma pergunta muito difícil para mim. Eu não prescrevo, isso é mais de uma determinada área, não é? Pronto, não, doutora Isabel, isso como digo, eu não me meto em áreas que não conheço. Eu não vou receitar uma coisa para os olhos ou uma medicação, mesmo um antidepressivo, não sou muito, receito uma coisa ligeira, mas isso prefiro que seja o colega psiquiatra. Aí não me vou pronunciar, porque primeiro uma prescrição de o que quer que seja deve ser feito por um médico, não é? Porque há sempre o risco de a minha vizinha tomou, eu também vou tomar, ou a minha mãe está a tomar, eu também vou. O problema é que esta pessoa pode ter uma hipersensibilidade àquele fármaco e fazer uma reação anafilática. Esta pessoa pode estar a tomar um fármaco que é absolutamente contraindicado com essa medicação. E é uma das regras que eu digo sempre aos meus clientes, é tragam sempre a medicação que estão a fazer. Nomeadamente, o doutor mudou uma medicação da tensão. E qual é essa medicação? Porque eu tenho que ver se aquela medicação vai ser compatível com a medicação antirretroviral. Portanto, a prescrição deve ser feita por alguém que sabe o que é que está a prescrever, quais são os efeitos adversos, quais são as interações e se aquela pessoa é de facto a candidata para esse medicamento. Por isso, como digo, eu não prescrevo fármacos que não são da minha área, a não ser, claro, não vou deixar uma pessoa hipertensa ir para casa ou uma pessoa com hiperglicemia ir para casa, mas deve ser sempre prescrito, qualquer medicamento deve ser prescrito com senso e por alguém que sabe qual é o teor, que fármaco é aquele que estamos a dar. Obrigada. Eu agora passava à questão. Muitas vezes as pessoas queixam-se de frequente cansaço. É também possivelmente um efeito secundário? Como podemos reverter esse efeito? Não, Isabel, não, posso lhe dizer que quando ouço as pessoas dizer há muito tempo que andam cansadas, uma coisa que me assalta é uma hepatite crónica. Muitas vezes a hepatite C e a hepatite B, as pessoas podem estar infectadas, não terem sintoma nenhum, exceto cansaço. Pronto. Mas primeiro temos que excluir. A pessoa anda cansada, mas perguntamos, dorme bem? Há quanto tempo não tira férias? Quantas horas trabalha por dia? Portanto, isto são muitas vezes fatores que nós no dia-a-dia sabemos bem que causam cansaço, não é? Pronto. E fazer um próprio teste. Eu vou passar um fim de semana de 2 dias em que não vou trabalhar em casa, nem trabalhos domésticos, nem trabalhos de computador, vou tentar descansar, vou tentar arejar, vou tentar dormir bem, até fazer exercício físico para me cansar e dormir bem, e depois a pessoa logo vê como é que se sente. O cansaço associado à terapêutica antirretroviral, não. O cansaço associado ao VIH, sim, se ele não estiver controlado. Se uma pessoa tiver VIH e andar não a cumprir a terapêutica e que anda completamente desregulado em termos de carga viral detectável ou de CD4 baixos, ou então anda lá mais qualquer coisa que não foi detectada. Lá está, um vírus de hepatite C que não foi detectado, um vírus de hepatite B que não foi detectado. Ainda recentemente um caso que recebi, enviado do médico de família, porque andava com cansaço e com, já não me recordo qual era o outro sintoma, só me lembro agora por causa do cansaço, andou 1 mês a fazer estudo e nunca foi pesquisado o vírus da hepatite C e a mulher era portadora do vírus da hepatite C. Portanto, o cansaço só por si, associado à terapêutica antirretroviral, não é comum. Podemos falar de envelhecimento precoce devido à TARV? Eu ia só acrescentar aqui à pergunta da Judite, se podemos falar de envelhecimento precoce devido ao VIH. Sim, embora o que se passa hoje, mais uma vez repito, não é aquilo que se passava há uns anos atrás. Pronto, primeiro porque nós neste momento já temos mais ou menos a noção que se uma pessoa infectada por VIH tiver um diagnóstico precoce, for acompanhada precocemente, for tratada e se mantiver em supressão viral, vai ter quase uma sobrevida semelhante às outras pessoas. Quando falamos do VIH à solta, entre aspas, o VIH só por si está mais do que demonstrado que se associa a um envelhecimento precoce. Precisamente por aquilo que eu estive a dizer, por mecanismos fisiopatológicos difícil agora de estar aqui a traduzir, mas o VIH vai dando cabo, entre aspas, das células que nos defendem.
vai haver uma libertação constante do que nós chamamos de citoquinas, que são substâncias que vão provocar um fenómeno de inflamação contínua. Esse fenómeno de inflamação contínua vai danificar os órgãos, vai danificar um coração. E essa pessoa pode ter, se não for controlada, ter um infarto ou ter um evento cardiovascular mais cedo. Vai condicionar, a nível dos olhos, por exemplo, vai condicionar uma perda de visão mais precoce. A nível do cérebro, vai condicionar um surgimento e uma destruição das nossas células nervosas mais precocemente, com o aparecimento de uma demência mais precoce. Portanto, isto é o VIH desgovernado, diria eu assim. Mas sim, é verdade. Se a pessoa estiver sob terapêutica antirretroviral e estiver bem, este risco é substancialmente menor. Eu não posso dizer que ele fica reduzido a zero, não. Porque nós sabemos que mesmo com a terapêutica antirretroviral, existem sempre residualmente fenómenos de inflamação. E esses fenómenos inflamatórios, a nível dos vários órgãos, podem sempre condicionar o tal envelhecimento dos vários órgãos. Portanto, respondendo sim ou não, é verdade que o VIH está associado a um envelhecimento precoce. A terapêutica em si não, porque, como digo, a terapêutica pode ser completamente inócua. Há medicamentos que não dão praticamente efeitos adversos. E há outros, conforme já fomos falando, dão uns mais a nível do sistema nervoso central, mais a nível dos lípidos, mais a nível do osso ou do rim, ou mesmo uma maior tendência para um evento cardiovascular, como é o caso do abacavir. Pronto, mas eu não diria que a terapêutica antirretroviral esteja mais associada ao envelhecimento. Há outras terapêuticas que também se dão para a hipertensão, para a diabetes, para mil e uma coisas que também têm efeitos adversos, não é? Mas sim, o vírus. Esse não controlado tem muito peso, muito bem controlado tem um peso mínimo no envelhecimento. E acha que vale a pena dar anti-inflamatórios para combater este processo inflamatório? Não, não. Esta inflamação, como eu falo, não é aquilo que nós habitualmente designamos uma... Na realidade é um fenómeno semelhante, só que é, por exemplo, eu bato com... Eu sou picada por uma melga, faço ou uma abelha, aquela zona fica com os chamados sinais inflamatórios, fica quente, fica vermelha, fica inchada e fica dolorosa, os chamados sinais de Celsius ou sinais inflamatórios. Pronto. E dá aí, nesse caso, sim, fazer gelo, dar um anti-inflamatório. Isto, quando eu falo de inflamação no VIH, é um fenómeno sistémico. É um fenómeno, como eu digo, que tem a ver com a produção de imensas substâncias que dão o tal processo de inflamação crónica. Difícil de traduzir assim na prática clínica, mas que seria possível detectar se nós fôssemos fazer a pesquisa de proteína C reativa específica, dos D-dímeros, da interleucina 6, são marcadores de inflamação crónica. Quando pergunta isso, é uma pergunta curiosa. Por exemplo, há quem ache, e está associado, o papel anti-inflamatório das estatinas. Nós damos uma estatina para combater o colesterol, e há quem ache que também, pelas suas capacidades anti-inflamatórias, poderia ter uma boa indicação também, com um duplo objetivo, de certa forma reduzir este tal processo inflamatório associado ao VIH. Mas não é... e a razão da pergunta também faz sentido, para as pessoas menos da área, digamos assim, mas não é a mesma coisa, está a perceber, Isabel? O anti-inflamatório banal, não, até porque os anti-inflamatórios banais têm outros efeitos que não podemos descurar, não se pode andar a fazer anti-inflamatório, uma das causas é o estômago, não é? A agressividade para o estômago, ou por exemplo até para um rim, não é? São situações distintas. Doutora, existem mais efeitos adversos no decorrer do ciclo da mulher, na gravidez, na menopausa? Não, a mulher, nomeadamente no caso da grávida, a mulher tem sempre uma fisiologia diferente, não é? E mais efeitos adversos não creio, porque a mulher já por si na gravidez naturalmente pode ter náuseas e vómitos. Nós também não é boa ideia estar a instituir o que quer que seja de novo na gravidez. A mulher, teoricamente uma mulher VIH, na maioria dos casos,
já faz a sua terapêutica. Estamos a falar em Portugal, não estamos a falar, infelizmente, das mulheres migrantes que nos chegam com o diagnóstico de novo ou que vêm cá ter os seus bebés. Pronto. Mas a gravidez só por si, não. Temos é que ajustar alguns fármacos de acordo com o seu perfil farmacocinético. Por exemplo, há fármacos que nós temos que duplicar a dose, mais ou menos, no terceiro trimestre para ter fármaco QB para funcionar. Depois, na menopausa, conforme já falei, a menopausa pode ter este impacto pelo déficit de estrogénios, que vai condicionar maior risco, por exemplo, de desmineralização do osso, mas também não vai ter mais efeitos adversos por estar na menopausa. Não. Portanto, respondendo assim, pensando nestes casos, não. Muito obrigada. A minha última pergunta, se calhar não faz sentido, porque já foi contrariada aqui, mas eu lembro-me de ler em diversos estudos que as mulheres têm mais efeitos secundários devido à TARF, mas como referiu, isso não é verdade. Pode haver estudos que possam dizer isso. O que está associado claramente e mais na mulher, sobretudo na mulher de raça negra, é o aumento de peso. Eventualmente, alguns efeitos de facto neuropsiquiátricos. Mas o que eu lhe conto pela minha experiência e que acompanho há muitos anos, noto que os homens se queixam muito mais do efeito adverso do que a mulher, curioso. A mulher é mais tolerável. Agora, anteriormente, há uns anos atrás, isso era mais notório, que de facto a mulher era mais... também os fármacos eram diferentes, não é? Ali, por exemplo, a lipodistrofia. Um homem que notasse uma pregazita na cara não era tão relevante do que era para uma mulher. O facto, por exemplo, a dor de cabeça já preocupa a mulher no período menstrual, muitas vezes também no período de uma menopausa precoce. Havendo uma cefaleia provocada por um medicamento, nomeadamente o efavirense, podia-lhe exacerbar. Se calhar tirando esses dois, o aumento de peso, eventualmente algumas queixas de cefaleia ou de... no dia, no resto, digamos assim, o problema ósseo sim, mas isso tem a ver com a parte dos estrogénios, não é? Agora, tudo o resto, por exemplo, o risco cardiovascular é muito maior no homem. A dislipidémia, depende, se a mulher for obesa, terá mais tendência para ter mais do que o homem. Como lhe digo, isto é assim aquilo que eu mais pela minha experiência e com os novos fármacos e nos anos mais recentes, não noto que isso seja tão notório em relação ao homem. E as próprias mulheres é que também podem, embora, claro, como em tudo, há pessoas que são muito mais hipersensíveis a uma queixa do que outros, não é? Obrigada. Agradeço muito à doutora Cristina Valente pelas suas respostas e mais uma vez pela sua valiosa contribuição para estas conversas na Positiva, para que todas as mulheres que estão em casa também não se sintam tão sozinhas e possam sentir que são acompanhadas de outras formas e não só quando vão ao hospital. Escrevam para a SERS com as vossas questões, deixo aqui o alerta. Sempre que tiverem dúvidas, e muitas questões surgem nestas alturas, não se isolem. Escrevam para a SERS, para o nosso site, para o nosso Facebook, para o nosso Instagram. Continuem a manter-se ativas, ou seja, cuidem-se, tratem-se, testem-se. Obrigada a todas. Obrigada a todos também. Obrigada. Obrigada também. E muito obrigada, doutora Cristina Valente. Okay. Até à próxima conversa. Estou convosco e com todas as mulheres infectadas por VIH. Obrigada. Muito obrigada.